De volta com o nosso programa e hoje nós estamos fazendo um programa todinho para falar sobre microcefalia e Zika vírus. A relação dos casos de microcefalia com o Zika vírus deixou gestantes e mulheres que querem engravidar apreensivas. Não é para menos, né? O próprio ministro da Saúde disse que quem quiser ter um filho agora deve redobrar os cuidados. Olha, mas isso não quer dizer que toda grávida que teve Zika terá um bebê com má formação. Os mecanismos da contaminação do feto ainda estão na fase de investigação pela comunidade científica e, infelizmente, muitas perguntas ainda não têm resposta, né? E para esclarecer as dúvidas de cuidados e prevenções com a doença, a gente recebe hoje a obstetra, a doutora Ingrid Ramos Rocha e Silva. Doutora Ingrid, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Bem-vinda. Olha, nós tivemos, acho que um grande surto, né, o ano passado, né, em Pernambuco, né, foi quando o alerta começou a soar, setembro, né? não foi? Isso, foi em setembro. Parece que uma médica num hospital de Pernambuco começou a perceber que haviam vários casos de microcefalia de recém-nascidos numa mesma idade, que nasceram numa mesma época. Uhum. Ela comunicou à mãe, que trabalhava num outro hospital, e a mãe também começou a ver que tinha essa relação entre nascidos naquele determinado período e o aumento da microcefalia. Bom, daí foi evoluindo, como começou a chamar atenção para esse caso, as pessoas começaram a notificar a microcefalia, porque aqui no Brasil a gente não notifica nada. Então, nós temos diversas malformações renais, cerebrais e ninguém notifica nada. Daí todo mundo começou a notificar a microcefalia. Daí houve esse boom. Sim. Nossa, tem... Mas assim, tem que ficar claro que não são todos esses casos que são microcefalia causada pelo Zika. E esses casos de microcefalia, nós temos uma gama que vai desde pacientes que estão com fetos intraútero até crianças que têm 4, 5 anos. Então, essas notificações são muito amplas. Então, como a gente não tinha notificação ano a ano, parece que nós estamos tendo um surto. Só para as pessoas entenderem os dados, existem mais de 5.500 notificações e 500 e pouco, 50, não sei exatamente o número, confirmados. Então, assim, é uma diferença bem grande, embora é algo que a gente tem que se preocupar sempre. A gestante, ela tem que se preocupar antes, né, a possível gestante, antes de engravidar? Então, na realidade, nós temos, além do Zika, nós temos algumas infecções que podem dar danos no feto. E elas sempre existiram. E a gente sempre tem gestantes que perdem o bebê com 22, 23, 24 semanas. Geralmente funciona assim. Se a possível gestante pega a infecção logo no início da gestação, geralmente esses agentes mais agressivos, tipo parvovírus, toxoplasmose, Zika, eu não sei, rubéola. O que ocorre é que ocorre um óbito fetal. Então, na realidade, é um abortamento. Então, como eles são muito agressivos, eles acabam agredindo o bebê de uma tal forma que ele não consegue sobreviver. Geralmente, quando pega mais no meio, para o final do primeiro trimestre, 12 a 18 semanas, esses bebês vão ter lesões cerebrais mais graves. Então, porque está pegando no final da formação ali. E se você pega depois da 20ª semana, geralmente as lesões são mais brandas. Como na rubéola vai ter só a surdez, na toxoplasmose tem uma lesão cerebral um pouco menor do que eu teria com 16, 17 semanas, quando a paciente contraiu essa doença com 16, 17 semanas. Mas cuidado, algumas pacientes, quando elas fazem o exame pré-natal, a gente tem um IgM positivo, quer dizer que a paciente acabou de contrair a doença. Só que a gente tem reação cruzada. Então, tem algumas doenças que você tem reação cruzada. Então, parece que ela está tendo a doença, mas ela não está tendo, entendeu? Então, às vezes... Seria um falso diagnóstico? Um falso diagnóstico, um falso positivo. Então, às vezes, se faz muito alarde em torno de determinadas infecções, a paciente fica sem dormir, e o neném nasce normal e tal. Isso é a tal reação cruzada. Eu lembro de casos, inclusive, jornais chegaram a noticiar isso, né? Que mulheres grávidas optaram, inclusive, por sair do seu estado, ou migrar de estado, mudar de país, justamente para terem o bebê. Cancelaram viagens, né, para o Nordeste. Cancelaram viagem para... Eu tive algumas pacientes que cancelaram. Uma ia ser madrinha de casamento no Nordeste. Eu estou com 2 ou 3 pacientes que querem sair do Brasil, que me perguntaram, inclusive, a semana passada e tal. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Qual que é a nossa parte?
usar repelente, não se expor às... A Exatamente. gente está esquecendo dos cuidados básicos, Os né, cuidados doutora? básicos. Como a gente não tem uma vigilância adequada, até por falta de vigilantes, nós temos que ser os vigilantes. Então, você tem que vigiar a sua casa, a casa do vizinho e tal. Então, nós temos que fazer o trabalho de formiguinha. Então, essa é a parte. Agora, atitudes assim agressivas a ponto de sair do Brasil, eu acho desnecessário, porque não são todas as grávidas que têm o Zika que vão desenvolver a doença. Tem 2 casos de gemelares que um desenvolveu a microcefalia e o outro não desenvolveu. Então, está tudo muito incerto, como você falou. A gente tem o primeiro artigo científico publicado numa revista de peso, agora dia 10 de fevereiro, que foi de uma paciente que saiu do Brasil, ela estava gestante, ela saiu do Brasil e com 29 semanas na Eslovênia, foi diagnosticado que o bebê tinha microcefalia. Lá o aborto, a interrupção da gestação é legal, ela pediu interrupção da gestação e foi identificado a presença do Zika em vários tecidos desse bebê. Bom, esse é o primeiro artigo que é publicado, que tem essa evidência científica, que tem essa evidência. Fazendo uma relação, é isso. E tem o sequenciamento do DNA viral que vai ser publicado, ou foi publicado essa semana. Então, quer dizer, do ponto de vista científico, nós estamos engatinhando. Ninguém sabe. Foi decretado que é uma emergência mundial, mas assim, é uma emergência para todo mundo tomar cuidado, mas ninguém sabe qual é o mecanismo de ação do vírus, que pacientes ele vai pegar. Essas pacientes são imunologicamente deprimidas, elas são desnutridas, elas já tiveram dengue. São perguntas que a gente não sabe. Aliás, a cada semana, a cada dia surgem novas informações. A última dessa semana foi uma descoberta de que o vírus ele permanece mais tempo do que acreditava-se no organismo da gestante. Na realidade, a gestante é um bichinho sempre muito estranho. A gestante, tem gestante que desenvolve determinados tipos de doença autoimune só na gestação. Tem câncer que... Existe uma tendência da imunidade da gestante cair, seria isso? Exatamente. Da resposta imunológica daquela gestante ser diferente quando ela está gestante e quando ela está normal. Quando ela está normal. Então, tem gestante que desenvolve, que apresenta câncer durante a gestação, sai da gestação, ela não tem melanomas e tal. Então, quer dizer, é muito complexo, é um assunto complexo. Então, tem que evitar áreas de risco, usar repelente o tempo todo, inclusive no rosto. Você cobrir, porque o mosquito pica tudo, né? Mangas longas, exatamente, né? Exatamente. Você tem que se esconder disso, vigiar os locais em casa que tem água parada e tudo, e também não ir para locais com água parada, tudo. Isso, tomando essas medidas, você acha que já resolve 50% pelo menos? Eu não sei, isso é difícil de te responder. Eu acho que assim, a gente tem que tomar as precauções e fazer o pré-natal também, né, Maria Cândida? Eu acho que é importante a pessoa fazer o pré-natal, estar sendo acompanhada. É um diagnóstico dificílimo, microcefalia é um diagnóstico muito difícil dentro do pré-natal, porque você tem... você às vezes não tem um desvio tão grande do perímetro cerebral e você tem algumas malformações, você tem algum desarranjo que é muito tênue, é difícil para o ultrassonografista pegar, entendeu? Então, diagnóstico difícil dentro da gestação. Então, eu acho que as pacientes... eu não sei quem está nos assistindo, se não está na área de risco. E se eu estou na área de risco? Não podemos nos deslocar. E se eu estou na área de risco? Daí eu acho que são as medidas que a gente tem que tomar. Vigiar o vizinho, passar repelente, tentar não sair nas horas que se expor nas horas que o mosquito pica mais. Se você morasse numa área de risco, você mudaria sendo gestante? Difícil, né? Porque você tem filhos na área de risco, você tem uma vida, você tem um marido, você não pode abandonar tudo. Óbvio, se você está desesperado e não vai conseguir dormir à noite e vai ficar neurastênica com isso, mudaria. Mas se você está fazendo todas as medidas e tal, você está acompanhando o seu pré-natal, eu acho... Você já pensou um deslocamento de todas as gestantes? Não poderia deslocar só a gestante, não a família, né? É que é difícil, né? É difícil, envolve dinheiro e tudo, mas eu acho que deve ser uma aflição que acontece dentro
da corporação da gestante. Mas o que é preciso deixar claro, né, nessa conversa toda, nessa história, né, que criou, é a base de tudo isso, que é o combate realmente ao Aedes aegypti, né? Que não é só zika, não é só chikungunya, mas tem a dengue também, e a dengue mata, a gente sabe muito bem disso. Você viu que está tendo um surto em São Paulo. Surto em São Paulo de dengue, né? De novo, né? Parece novidade, parece que nunca aconteceu dengue nessa cidade, né? E de novo está acontecendo, né? Exatamente. De quem é a culpa, né? Claro. De nós mesmos. De nós mesmos. Tem a parcela das autoridades, né, do poder público, mas também eu cuido do meu quintal. Maria Cândida cuida do quintal dela. Você deve cuidar do seu quintal. Então a gente tem que lembrar realmente do básico, né? Eliminar o foco do mosquito Aedes aegypti. Isso é fundamental. Eu acho que para as áreas de risco, daí valem aquelas medidas do mosquito geneticamente modificado, que eles estão fazendo, se não me engano, em Ribeirão Preto. Piracicaba, né? Ou Ribeirão, não sei. E aí... Um pica o outro, né? Pica o outro, porque a fêmea que transmite, né? Isso, então, os machos modificados acabam fazendo esse papel. Então, eu acho que assim, inseticidas e a vigilância. Eu acho que, na realidade, a coisa fugiu de controle, porque há quanto tempo vocês estão noticiando que tem dengue? Nossa. Acho que desde a estreia do programa, né? Mas existe fora a nossa carreira lá atrás, né? Que a gente falava sobre isso já. Né? Voltando à microcefalia, doutora, quando a pessoa tem o Zika, o que ela sente por quanto tempo? Então, na realidade, a grande maioria das pacientes é assintomática. A maioria das pacientes é assintomática. Então, você pode sentir desde um quadro gripal, tipo uma febrinha, um mal-estar, alguma coisa muito frustra, que passaria como uma gripinha. Aliás, uma virose. Os sintomas de Zika, e comparado à dengue, né? De Zika é muito brando, né? Não é isso? É que depende. Tem pacientes de dengue que também eles cursam assintomáticos, ou com sintomas muito leves. Depende da imunidade, talvez. Depende da resposta imunológica. Então, depois de quanto tempo que a pessoa consegue descobrir? Não, é que daí depois você tem alguns casos de Zika, que daí são bem típicos, em que você tem manchinhas na pele, você tem dores articulares e você tem conjuntivite. Então, se você tem as manchinhas na pele, com conjuntivite, com dores articulares, daí... Aí pode ser sinais de Zika. Infelizmente, não são todos os pacientes que são assim. Doutora, nós vamos tentar conversar ainda hoje com um advogado, né? Ele vai explicar pra gente a questão legal do aborto, que a gente sabe, inclusive, de grávidas que tentaram, que já buscaram, inclusive, interromper a gravidez, interromper a gestação. Do ponto de vista da senhora como obstetra, qual o pensamento em relação a isso? Então, a gente, por exemplo, tem algumas patologias que são incompatíveis com a vida, tipo anencéfalo. Agora, aqui no Brasil, os anencéfalos podem, as mães com que nasce sem o cérebro. Que nascem sem a calota craniana. E daí o cérebro tem uma involução grande. Aqui no Brasil, para essas pacientes, é só elas entrarem na justiça e elas já conseguem interromper a gestação. Bom, existem outras doenças que não é essa, por exemplo, uma paciente um bebê que não tem rim, um bebê que tem lesões cerebrais graves, que não tem a calota, mas tem lesões cerebrais graves. Então, mais variada a gama de pacientes em que o nenê não vai ter sobrevida. Daí elas têm que entrar na justiça e elas dependem do parecer do juiz da comarca que elas entraram. Sim. O Zika, eu acho que entra nessa... A pessoa entra na justiça. Entra na justiça e vai depender do parecer do juiz. Perfeito. Nós vamos fazer então um intervalo. Doutora, a senhora continua com a gente no próximo bloco, por favor. Nós vamos conversar com o pediatra também, tem outros profissionais que vão estar com a gente aqui, justamente para esclarecer os cuidados que devemos ter com as crianças com microcefalia. Né? Eu tenho dúvidas, a gente faz no próximo bloco, mas queria saber como fica essa criança quando nasce, bebezinho, como que ela se manifesta, tá? Bom, gente, intervalo é rápido, então tudo posto já volta.